Olá, tudo bem? Espero que esteja. Apesar da pandemia, nós estamos bem e eu espero que vós também estejais bem. Decidimos dar sequência à Alquimia Rubedo 2, 3, este aqui. O assunto está muito candente. Ontem minha irmã Marlete, numa aula, ela morando lá em Aracaju e eu aqui através da Skype, comentamos o Rubedo 2 e ficou tudo, me parece, muito evidente e muito propício para a continuação. Bem, a pergunta que ficou de ontem, do Alquimia 2, Alquimia Rubedo 2.2, é: há várias afirmações das nossas origens. Qual delas nós perfilaremos? Se formos pelo livro sagrado, ou seja, seguindo a trilha da fé, mesmo assim teremos um grande problema. Gênesis 1, que diz que Deus criou o homem e a mulher para serem reis e rainhas, ou Gênesis 2, que diz que Javé, supostamente o mesmo Deus, teria criado o homem para ser meramente um caçador. Aqui ele está lutando contra um javali, ou pastores, de qualquer maneira, um ser extremamente inferior ao que nós gostaríamos de ser. Sujeito a guerras e conflitos, a sofrimentos e desastres, Orfeu tocando sua harpa, um simples músico. Qual a verdade? Ficamos do meu ponto de vista, tendentes para o Gênesis 1. E por que ficamos tendentes para o Gênesis 1? Bem, primeiro porque chegamos à conclusão, não sem fundamento, que o Gênesis 2 é mítico. O que significa que ele é mítico? Significa que, assim como Eliphas Levi Zahed faz uma síntese da sua ideia de Deus, colocando o Deus de barba branca e o Deus de barba negra, o Deus do Gênesis 1 acima, todo branco, e o Deus de Gênesis 2 abaixo, em negro, um Deus todo-poderoso que criou uma criação boa, e um Deus que não é tão poderoso, que, imitando a criação do Deus todo-poderoso, criou uma criação não tão boa. A nossa ideia ou hipótese vem a juntar-se aqui o livro do Harold Bloom e David Rosenberg, uma descrição que não encontramos somente nele, de que o Salmo 74 relata companheiros de complação mística que fariam banquetes com o Leviatã nos dias do Messias. Isaías, Salmos, Jó, Rabacuque, Jeremias, Provérbio, Naum e Reis nos dão a seguinte descrição. Já disse: Yahvé, com uma palavra, a informação, criou o sol, a lua e as estrelas.
Como uma tenda estendeu os céus para cobrir o mar, e acima dele dispôs sua secreta corte, fundando-a sobre as grandes águas. Quer dizer, projetando e fazendo tudo. É um mito, mas debaixo desse mito fica um Deus fazedor, pessoal. Destruiu o vassalo de Terrom, Leviatã, com um forte golpe em sua cabeça, enquanto lançou com seu carro contra a rainha do mar, Terrom, que se ergueu contra ele. As águas retrocederam aterrorizadas, e Yahvé bravou seu triunfo e secou as massas da água. Para dividir as estações fez a lua e o sol, para dividir os dias fez o dia e a noite. Ao ver a vitória de Yahvé, cantaram juntos as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus. A Bíblia começa de forma parecida o seu relato do Gênesis 2. Parece bastante claro porque o redator escolheu dispensá-lo já na origem, eu acho que foi Jeremias. E em vez disso começou com a pomposa visão da criação de P, o autor sacerdotal. Bom, o fato é que Gênesis 2 não é o primeiro livro da criação. Além desse trabalho, Harold Bloom e David Rosenberg fizeram um rescaldo, um resgate do livro de Jó, que começaria no Gênesis 2 e terminaria com a morte de Moisés. Então, aqui eles nos oferecem apenas neste pedaço do livro dele, o rescaldo do livro que começa em Gênesis 2, aquele Yahvé Criador, e não outro, e Elohim é descartado. Então há um livro que tem como Deus Yahvé, e ele está aqui resgatado por Harold Bloom, se bem que ele diz que aqui é só a parte de um dos escribas da tradição javista, que ele chama de Ela. E a outra parte ficou com um colega dela que escreveu o livro de Reis e o livro de Samuel. Então ele fez dois trabalhos magníficos, não é? Primeiro resgatou o que era o livro de Jota, e ele e outro escriba juntos fizeram a epopeia que constitui Javé como Deus. Além disso, resgatou algumas frases que não estão nem na criação do Gênesis 1, nem na criação do Gênesis 2. Pois, Salmo 74 diz: Deus é meu rei desde a antiguidade, operando feitos salvadores no meio da terra. Tu dividiste o mar com tua força, tu esmagaste as cabeças dos dragões sobre as águas. Fizeste em pedaços o Leviatã e ofereceste como alimento aos habitantes do deserto. Fendestes a fonte e o fluxo, e secaste rios caudalosos. O dia é teu, também a noite. Tu preparaste a luz e o sol. Fixaste os limites da terra. O verão e o inverno foram feitos por ti. Dominas a fúria do mar. E Raabe, tu a quebraste em pedaços como um ferido de morte. A teus inimigos dispersaste com teu braço vigoroso. Desperta, armas de força. Desperta-te, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados nas antigas gerações. Não és tu aquele que abateu Raabe e feriu o dragão? Então, temos uma redação inteira de um Gênesis, que eu chamo Gênesis 3, que não foi aproveitado por ninguém. Ele, David Rosenberg, acha que foi rasgado e jogado fora pelo redator final, que seria Esdras. Eu acredito que não foi assim, que foi a escola Jeremias e a escola de Jeremias. Temos motivos para acreditar que a iniciação, representada aqui por 3 colunas muito esmaecidazinhas e por uma serpente, essa seria a serpente do Gênesis, quando decodificado o mito da árvore da ciência do bem e do mal.
Temos finalmente aqui mais 2 livros, Los Mitos Hebreus, Rafael Patai e Robert Graves, onde aqui, do mesmo jeito que Harold Bloom, ele apresenta a criação bíblica, só que em espanhol, do mesmo jeito que nós lemos ali em David Rosenberg. E então, já é algo que está se espalhando e que mais gente está conhecendo. Prefiro chamar de Gênesis 3. Aqui ele apresenta várias origens, vários textos que falam sobre as origens, e aí também representa o que seria o prólogo do Gênesis 2. Aqui, Mircea Eliade, o notável romeno que decidiu comparar as mitologias e as religiões e criou a cadeira de mitologias comparadas e religiões comparadas, descrevendo no que eu já li para vocês e não vou reler de novo, a batalha, cosmogonia mesopotâmica, a batalha de Marduk com Tiamat. Tiamat seria também um dragão, semelhante ali ao Gênesis 2, só que o herói agora é Marduk, não é mais Yahvé. O relato é o mesmo. Ele recebe força dos deuses, Marduk, e junto com seu pai Enki, ou Ea, ou Iá, que vai ser Yahvé, Iá, Havá, vai dar Javé, e derrota, portanto, os dois, pai e filho, Marduk e Iá, derrotam a monstruosa Tiamat, que é mais um dragão, e da metade dela, além de destruí-la, de matá-la, da metade dela faz o céu e da outra metade faz a terra. Portanto, de alguma maneira, de qualquer maneira, estamos falando das origens míticas, bíblicas e ilustradas aqui, mas nessas ilustrações aqui nós temos essa contradição. Ao ilustrar a Bíblia, nós teremos que escolher se Gênesis 2 é a verdade e colocou um homem feliz no paraíso tocando harpa para ser pastor deste rebanho que era pacífico e para lavrar a terra, ou, segundo Gênesis 2, segundo Gênesis 1, na verdade, Elohim, o Deus de Jesus Cristo, que ele se refere a ele, Eli, Eli, lama sabachthani, meu El, então é El, o Deus de Gênesis 1, nos fez reis e nós perdemos esta dignidade naquilo que veio a se chamar posteriormente a queda. Está em algum dos livros e quando aparecer nós colocaremos à vossa disposição. Bom, é uma escolha, mas essa escolha supõe que haja razões para que ela aconteça. A criação de Javé poderia se adaptar aos relatos panteísticos, monísticos e de alguns doutores, como eu disse aqui antes, né, que acham que antes de tudo era o caos. Aqui é Hesíodo, no caos a origem de todas as coisas. E o caos inconsciente foi tomando forma e terminou chegando a isto que está aí. Ora, então esse caos era Deus, só não era uma pessoa como a Bíblia considera. A Bíblia considera Deus uma pessoa e ele faz tudo através da sua palavra, dando ordens e essas ordens sendo cumpridas. Os gregos acreditavam no caos como a origem de todas as coisas e se adapta perfeitamente à criação de Javé, mas, curiosamente, eles idolatraram a forma. É na estatuária grega que nós vamos chegar ao culto da forma. Aqui nós temos
mais homens criando bezerros e lavrando o solo. Então, curiosamente e contraditoriamente, os gregos chegaram à conclusão de que esse maravilhoso universo criado pelos deuses obedecia ou devia obedecer às leis do equilíbrio, harmonia e perfeição. E assim foram fazendo imagens cada vez mais belas. Você vê que aqui nós temos uma forma que não é tão bela, aqui já temos outra forma mais bela, e chegaram a um virtuosismo de formas notável, que a estatuária grega, copiada pelos romanos, né, é admirada no mundo inteiro. Nós temos aqui duas estátuas de Apolo, o deus da beleza masculino. Portanto, ordem, equilíbrio, perfeição. Diana, caçadora, parece uma certa contradição. Mas como os gregos inventaram a filosofia, no final das contas a gente pode acabar com essa contradição simplesmente apelando para o fato de que a filosofia grega terminou dando pouca importância àquele relato de Hesíodo, que fala que o caos é o princípio de todas as coisas, porque dentro da religião greco-latina vai aparecer depois deuses pessoais. Júpiter casado com Juno dão origem a toda uma pleiade de divindades, Marte, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e vai por aí. E no final das contas, quem é que produz todas as maravilhas e quem governa todo o universo? Zeus. A ele e a seus filhos são erguidos templos, onde eles são adorados. E os romanos, como os gregos, consideram a forma como sendo o ápice de todo o trabalho dos deuses. Aqui é Augusto, filho adotivo e sucessor de Caio Júlio César, que reinou 4 anos com o nome de Otávio e depois assumiu o nome de Augusto. Então, admiradores, fanáticos, olha que não havia fotografia, olha o retrato de um senador da época, que coisa fantástica, né? Então, eu acredito que, como os gregos inventaram a filosofia, vendo que o mundo, na verdade, participa do caos, porque aqui nós temos Laocoonte, que mostra como é que existe uma serpente maligna. Ali nós mostramos uma serpente benigna, que é aquela que abre o caminho da nossa inteligência para a iniciação. Mas essa trava o homem no seu caminho e, ao mesmo tempo, aquela outra faz com que nós fiquemos perplexos diante de uma construção dessas, Stonehenge, né? Megalítico, feito com pedras megalíticas de 6 toneladas a mais. Bota a primeira em pé, cava no chão, ela afunda. Bota a segunda em pé, cava no chão, ela afunda. E bota a terceira transversal. Como? Um enigma semelhante vem para as pirâmides. Se nós considerarmos as pirâmides, também chegaremos a um enigma semelhante, né? Fazer a base da pirâmide era relativamente fácil. Essa é mais antiga, tem 10 mil anos. Não é o mesmo tempo que essas. Essas aqui tem 3.300. Gizé, a pirâmide de Gizé e de Miquerinos. A de Quéops tem 10 mil anos, como a esfinge. Então, botar as primeiras camadas era fácil.
Aí chega um momento em que teria que fazer, segundo os engenheiros explicam, um plano inclinado onde as pedras iriam sendo roladas sobre tronco de árvores, puxadas pelo braço escravo e assim colocadas na altura, e o plano inclinado ia se levantando, levantando, e quando chegasse aqui no topo não tinha plano inclinado que fosse possível, porque não tinha braço escravo, não tinha força humana que conseguisse rolar pedras de 10 toneladas através de troncos colocados embaixo para elas deslizarem, nem com rodas, nem com nada, para colocarem as pedras finais. Era impossível. De qualquer maneira, um matemático calculou, de brincadeira, que seria necessário 100 mil escravos durante 100 mil anos. Então, parece-nos que a filosofia tirou aquela ideia de forma caótica. Aqui nós temos estatuetas da Idade da Pedra, portanto, uma forma bastante informe, olha, uma forma informe, né? E que, por causa da crítica filosófica, quer dizer, vou mostrar, tentar encontrar aqui, para mostrar a vocês alguns filósofos, acho que eu os encontrarei. Às vezes, quando a gente mais precisa, eles somem, mas, segundo a crítica, a filosofia surgida na Grécia criticou muito a questão dos deuses e a maneira como se explicava a origem do mundo através dos deuses, e essa crítica terminou dando à forma uma importância notável. Aqui nós temos uma batalha de dois guerreiros maravilhosamente esculpidos na pedra, alto relevo. Aqui nós temos duas cabeças de celebridades, parece que essa é do Otávio, do próprio Augusto, e assim a filosofia grega destruiu, de alguma maneira, a ideia de que tudo formou-se do caos, porque não era possível o caos chegar a essa perfeição da forma. Aí, que maravilhas! Tem mais e mais e mais, e nós não cansamos. Aqui está Minerva, deusa da sabedoria. Olha, forma, equilíbrio, harmonia, perfeição. Logo, tem nada a ver com o caos. Então, os filósofos gregos, aqui temos dois deles, são teatrólogos, Eurípides e Sófocles, mas nós temos aqui, achamos, graças a Deus, achamos aqui um filósofo, Licurgo, mas queria encontrar Sócrates, que é o filósofo dos filósofos. Olha que maravilha! Sinceramente, um homem desse é uma coisa espetacular. Não vão pensar mal de mim não, viu? Porque essa mulher também, se tivesse o corpo inteiro, seria admiravelmente linda. Mas, olha aqui a contradição. Ao chegarem àquela noção de forma, eles desmentiram o caos, porque estas formas iniciais das Cícladas, das ilhas Cícladas, que são próximas da Grécia, mostram até onde chegaria o caos na construção de um universo que obedecesse apenas a ele. Porém, pelo contrário, nós vemos que esse suposto caos que o Stephen Hawking começa a partir da cabeça de um alfinete, uma anã branca do tamanho da cabeça de um alfinete, que explodindo faria todo o universo.
a partir dessa explosão inicial, formaria todo o universo. Aqui nós temos o sistema solar. Na sequência aqui nós temos o Sol, Terra, Lua e outros planetas, Saturno, enfim, um sistema perfeitamente ordenado e organizado que ainda continua em organização. Aglomerados de estrelas e nebulosas. Isto aqui ainda são partes de um caos, de uma massa caótica que ainda está se formando para ser o que de noite nós vemos como isso aqui e de perto os astrônomos veem como sendo isso aqui. Não é parecido lá com aquele caos? Então ainda existe reminiscência do caos no universo. Ainda existem estrelas que explodem e são destruídas, viram pó. Ainda existem buracos negros que ninguém sabe o que é, né? Então, mas existe algo tão maravilhoso quanto isto aqui. Aqui está uma figura humana, aparentemente feminina, porque tem seios, com o sistema circulatório, artérias e veias, com o sistema circulatório fantasticamente belo, né? Feito a esquadro e compasso. Temos do lado, que é anterior, o sistema nervoso, aqui o coração, acho que do lado aqui, temos o sistema nervoso, sistema digestivo, mas eu queria ver, era o sistema nervoso. Como nós seríamos se tirasse a nossa pele, o escalpelado seria isso aqui, e tudo isso obra do acaso. Nada mais, nada menos do que simplesmente o acaso cego, inconsciente de si mesmo. Olha, a teoria supõe que aquele ser, aquela massa energética, não tinha consciência de que era, não sabia que existia, e chegou a fazer com detalhes o sistema respiratório, os pulmões, brônquios e bronquíolos. Eu sou amarrado no sistema nervoso, mas parece que o cérebro, visto em várias... Para mim, só há uma solução para a teoria do Intelligent Design também. Uma mão poderosa, mão é uma metáfora, com esquadro e compasso fez o sol, a lua, as estrelas, o céu, o dia e a noite, como está no mito que David Rosenberg nos relatou, como está também no mesmo livro dos espanhóis, Los Mitos Hebreus, né? Então, esqueci agora o nome dos autores. Uma mão poderosa e um ser pessoal está aqui, mais uma vez com esquadro e compasso, fazendo o universo. Essa mão poderosa e esse ser pessoal, Los Mitos Hebreus, Rafael Patai e Roberto Graves. Então, nos ensinaram durante muito tempo, esse é da Unesco,
Meu filho tem o Papa do neodarwinismo, que mostra as origens das espécies e essa cadeia de hominídeos que vai dos pitecos até os homens, que já vimos que é uma grande mentira feita por B.S. Leakey na garganta do Olduvai na África, separando cada vez que ele encontrava essas espécies menos inteligentes, encontrava também, diz B.S. Leakey Jr., o Homo sapiens, mas ele separava, fotografava e assim construiu essa cadeia, finalmente mostrando os ossos do Homo sapiens e os seus vestígios. Isso foi uma montagem que nos ensinaram e que a nossa cultura está profundamente eivada dessas mentiras. Outra mentira é o marxismo, outra mentira seria o freudismo, que diz que nós somos fundamentalmente apenas desejo de prazer, desejo de sobreviver. A tese do B.S. Leakey mostra vários homens em vários lugares da Terra. Mas eles vão, à medida que vamos para mais antiguidade, para mais longe, mais eles vão ficando embrutecidos e macacoides, até que finalmente eles se tornam a espécie que hoje está governando mal a face da Terra. Bem, em linhas gerais, a tese coincide com o Dr. Colin McIvedy, só que há uma pequena diferença. O maior cartógrafo, um dos maiores etnólogos do mundo, diz que, de fato, olha aqui o mapa dele, não existe essa hipótese de que surgiu um homem, aqui seriam os iranianos, e a partir daí a corrente hindu-europeia juntou-se com os iranianos e formaram várias ramificações, portanto, tudo vem dos iranianos, do Planalto do Irã. Logo, não seria na garganta do Olduvai na África, segundo B.S. Leakey, segundo Colin McIvedy, seria no Planalto do Irã que teria surgido o primeiro homem. Mas, ele diz, simultaneamente havia também os hunos, havia também os fineses, havia também os povos mediterrâneos ocidentais, havia também os semitas, caucasianos. Portanto, ele diz, todos ao mesmo tempo. Como Leakey Jr. falou, o pai dele fez uma montagem, toda essa população surgiu, não sabemos como. Essa é a grande pergunta. No globo, ao mesmo tempo. Dizer que aqui a corrente indo-ariana é mais forte, nós vemos que a ramificação dela é muito mais forte, mas o importante é que a informação de Colin McIvedy, que não é tendencioso, não é evolucionista, nem nada disso, é apenas um antropólogo, perito em etnologia, etnografia e um especialista em cartografia e mapas, e ele diz o mesmo que o filho de B.S. Leakey, Leakey Jr. diz. Isto é uma simples montagem. Não aconteceu. Todos conviveram, só que os mais inteligentes mataram os menos inteligentes. E todos viveram juntos com o Homo sapiens, que era o mais inteligente de todos, que, no final das contas, aqueles que restaram, que eram mais inteligentes do que os que ele haviam matado, o sapiens matou. Então, hoje, não temos mais o Homo neanderthalensis,
não temos mais o Pithecanthropus erectus, não temos mais o homem de Java, não temos mais porque todos eles foram destruídos, foram mortos pelo Homo sapiens, que se continuar deixando, ele vai continuar matando todo mundo sobre a terra. Os portugueses que chegaram no Brasil provocaram um genocídio. Deem uma olhada num livro de História e Geografia e vejam quantos indígenas havia no Brasil na época do descobrimento, quantos há hoje. Faça a mesma coisa com os Estados Unidos para não achar que nós, brasileiros, somos burros e matamos assim uma população preciosa, valiosa, os verdadeiros donos da terra. Então, os fortes aniquilam os mais fracos. É a tese comprovada aqui, portanto, teoria de Colin McEvedy. Todos povoaram a terra simultaneamente. Aqui o mapa é de outro autor, mas a ideia é a mesma. É a povoação do mundo através de vários povos diferentes, raças diferentes, inteligências diferentes. Aqueles que eram mais inteligentes matavam os menos inteligentes por disputas raciais simples, por comida. Portanto, parece que a criação não é um mito. Embora esteja baseada em relatos míticos, a criação não é um mito. Haveria um autor inteligente que fez o Intelligent Design. E isto hoje está claramente definível naquela leitura que eu fiz para vocês, que começou em 1336, quando cientistas renomados em seus laboratórios começaram a perceber coisas incomuns no universo, já com o telescópios poderosos, e a americana lá, que eu não lembro o nome dela, descobriu que as estrelas de Andrômeda do exterior da galáxia giram à mesma velocidade das do centro, contrariando assim as leis do movimento de Newton. Portanto, se as leis do movimento de Newton são contrariadas, então há algo a mais na galáxia de Andrômeda, e esse algo a mais, ela diz que é informação. Ou seja, o que seria aplicado simplesmente aos monocelulares, que nós temos um monocelular chamado paramécio, aqui nós temos um monocelular chamado ameba, aparecendo colorida porque foi feito com efeitos especiais. E aqui nós temos o segredo da vida, a cadeia do DNA, que obriga uma célula a reproduzir-se igualmente à outra. Então, esta é a reprodução desta. Então, a informação contida nesta faz com que esta surja exatamente do mesmo jeito e do mesmo modo. Os cientistas desmontaram a cadeia do DNA para poder chegar a essa conclusão, e vários experimentos foram feitos, né? E então o nosso maravilhoso universo, o Sol se pondo, é do mesmo jeito que a ameba, a euglena, a Escherichia coli e o paramécio é guiada como uma galinha no ovo é formada pelo DNA. Essa daqui, como já mostramos, quando estava no ovo, houve uma informação errada. Então, a leitura do código genético
foi truncada e ela saiu essa coisa horrorosa. Um câncer, quando nasce no nosso corpo, é uma célula que leu o código genético errado e produziu uma célula cancerosa. Portanto, diz o professor Dr. Michael Behe, quando a informação do código genético não é seguida ao pé da letra, nós temos uma teratologia, um ser mais fraco e não um ser mais forte. Portanto, isso vai afetar diretamente a nós. No início, dissemos a vocês que nós teríamos que chegar a isto. Lembram? Um círculo dividido em dois, emoção em cima, razão embaixo, e 4 tipos fundamentais, que são os 4 tipos humanos mais comuns. Aqui o colérico, aqui o nervoso ou bilioso. Vamos começar pelo colérico, que é o mandão, o Bolsonaro. Aqui pelo professor, como é que é o nome dele lá, o pontífice máximo da sabedoria, Olavo, né? Aqui o Sérgio Moro, que está sempre preocupado com a aparência. E aqui aquele que está só preocupado com prazer, comer, viver e descansar. Esses são os tipos fundamentais. Você estará provavelmente não entre um deles, porém mais entre um deles do que nos outros. Contudo, se você fizer um resumo do seu temperamento, ou seja, do que você é, das suas qualidades e defeitos, você perceberá que você tem vícios e virtudes de todos esses 4 temperamentos. Pois bem, a esfinge simboliza esses 4 temperamentos. E a esfinge aqui está nos dizendo que, segundo Eliphas Levi disse, a primeira coisa que um homem inteligente tem que fazer é a construção de si mesmo. Escolha o que você quer ser, pense no que você quer ser e construa esse sistema. Isto já é o rubedo. O que você não gosta em você, elimine. O que você gosta em você, cultive. Você vai ser assim, portanto, esse conjunto de emoção e razão, porque nós não sabemos o tronco encefálico, o que é que contém, é a caixa preta do cérebro humano, mas sabemos que o córtex cerebral e o sistema límbico são emoção no sistema límbico e razão no córtex cerebral, e que as nossas tendências hereditárias nos levam para os 4 tipos fundamentais: o colérico, o ativo, o nervoso e o sanguíneo. Então, aqui agora chegou a hora. A primeira obra do ser humano inteligente, do adepto. Portanto, voltamos ao começo aqui no nosso curso de alquimia, homem, seja aquilo que tu és. Desde o princípio você era alguma coisa que você foi desviado, você foi projetado. Assim como toda a natureza, todo o universo. Agora chegamos a unir as duas pontas, né? Lá o início e aqui agora. Assim como tudo no universo, você também. Há uma figura que mostra isto, a esfinge assíria. Já falamos sobre a influência das correntes telúricas que entram pelos pés e chegam até a hipófise pituitária, e das correntes celestes erroneamente chamadas cósmicas, porque elas não vêm do cosmos, elas vêm de Deus e entram na nossa pineal
e aí levam informação para os três cérebros: córtex cerebral, sistema límbico e tronco encefálico. Córtex cerebral, eu sei o que pensa, o que eu estou pensando. Sistema límbico, sonho de ontem de noite, não me lembro perfeitamente. A primeira coisa que eu faço é me lembrar do que sonhei para poder traduzir o sonho para conversar com o sistema límbico, porque ele me transmite aquilo que foi ordenado a ele pelo tronco encefálico, que é a caixa preta. Então, esse é o meu dever de toda manhã. Minha oração da manhã é essa. Então, qual foi o sonho que eu tive? E aí eu vou traduzir o sonho. Logo, existe o homem visível e o homem invisível. Aqui está a aula. Existe uma coisa maravilhosa chamada anatomia oculta, que é o sistema nervoso com seus plexos, chakras, nadis e meridianos, como os chineses chamam. Existe uma forma em torno de nós. Aqui, e veja que aqui nós temos a corrente celeste descendo. Nosso corpo físico está aqui dentro e a forma é esse corpo externo, chamado duplo etérico. Nós, portanto, estamos dentro da nossa alma e não a nossa alma está dentro de nós. Então temos de considerar isso. Isso se chama anatomia oculta. Mas só é oculta para quem quer que ela continue oculta. Por quê? Porque nós tínhamos mostrado no início alguma coisa aqui que vamos voltar a mostrar, que é o mesmo que a esfinge, que você tem que educar os seus instintos como se eles fossem um boi. Mas tem a força deles, a força de um boi. Você tem que educar a coragem de leão que você tem, senão seria ferocidade, o que não é bom. Você terá que educar a sua inteligência através de uma ciência chamada lógica ou epistemologia, num sentido mais amplo, e você tem que chegar à conclusão de que há mais de um corpo. Além do corpo físico, há o corpo que na anatomia oculta nós chamamos do duplo etérico, e esse corpo já foi mais do que comprovado. Aqui ele está apenas as pontas dos dedos e naquela aqui mostrando as correntes cosme e telúrica entrando uma pelos pés, e daí píngala positiva e a negativa, e a celeste entrando pela cabeça. Já mostramos o caminho que faz no rubedo 1 a corrente que entra pelos pés, e na última já mostramos o que faz a corrente que entra pela cabeça. Já mostramos que o nosso duplo etérico é indestrutível. Ele, caindo no fogo, não se queima, caindo na água, não se afoga. Está aqui um pedacinho dele, já que a folha foi cortada, foi tirada a fotografia, e a fotografia mostra a folha, e no lugar onde está o duplo etérico, ele continua, ele não foi danificado. A folha cortada não cortou o duplo etérico. Pois bem, isso se chama anatomia oculta, mas agora, para nós, a situação é muito simples. Deus fez essa maravilhosa máquina. Aqui está o sistema nervoso que eu queria mostrar para vocês, né? O corpo com o sistema nervoso distribuído. E aqui está como é que, a partir do cérebro, o sistema nervoso passa pelo tronco encefálico, desce pela medula e depois se ramifica. Aqui está ele, fechado, como uma caixa fechada.
Mesmo no cérebro, nós teremos que... Aqui nós temos o sistema sanguíneo. Tudo isso é biologicamente detectável. Mas o grande X da questão é este. Cortando um cérebro em dois. Aqui é o olho de ouro dos egípcios. Ontem eu e Marlé estávamos comentando isso. Aqui nós temos a caixa preta do ser humano. Todos os poderes e todo o conhecimento possível de existir. A fonte cósmica da informação. Aqui nós temos o cerebelo, aqui o sistema límbico. Essa tríade constitui o sistema autônomo. Eu não controlo. E aqui eu tenho o cérebro cortical, eu controlo. Cada um deles tem uma inteligência, uma vontade, uma memória e uma sensibilidade. Agora vamos começar a trabalhar pelo sistema cortical. Aqui eu tenho uma inteligência, uma vontade, uma memória e uma sensibilidade. Como estão essas características em mim? Como estão esses poderes em mim? A sua vontade é capaz de dizer a você o que você deve fazer e você fará? Ou o seu desejo vence a sua vontade e você fará, no final das contas, o que deseja, cedendo ao vício e afastando-se do caminho da virtude, como naquela fabulosa figura que nós tínhamos mostrado a vocês. Aqui nós temos uma semelhante. A figura é Rosa Cruz. Nós temos a cruz, símbolo de Cristo. Temos o pentagrama, símbolo de Cristo. Temos o Aleph, que é o princípio. Shin, que é a nossa inteligência, fogo. E as quatro virtudes teologais, cardeais. Então, a fortaleza, a temperança, a justiça e a prudência. Então, aí estou eu, como eu devo ser. Todos aqueles símbolos estão aí. Quer seja representada pela estrela maçônica de 5 pontas, quer seja representada pela cruz da Rosa Cruz. Então, as 4 rosas que estão adornando os ângulos da cruz são as 4 virtudes teologais. A fortaleza, cardeais. A fortaleza, a temperança, a justiça e a prudência. Como estão essas qualidades em mim? Eu estou me deixando levar pela gula, como mostrei a vocês no nosso antiquíssimo livrinho. Sumiu. Não, tá aqui. Estou me deixando levar por esses temperamentos que são deficientes? Olha só, o gordo, ele adora o prazer, adora a inércia, gosta de descansar. Então, se você for superativo, ele tem uma virtude que você precisa para lhe equilibrar. Você vive a vida dançando uma salsa e ele vive uma vida dançando uma valsa. Então dance a valsa com ele. Equilibre o seu excesso de movimento. Correr tanto para quê? O fim de tudo é a morte. E cada passo mais depressa que você dá, como se diz nas leis de trânsito, por causa de 1 minuto na vida, você pode perder a vida em 1 minuto. Então, ele tem defeitos, mas ele tem uma grande virtude.
né? Além do prazer e da gula, da inércia, ele sabe descansar. Ele segue um ritmo de vida humano, tranquilo. Aqui nós temos o garboso, o bonitão, que esconde tudo que é errado e é um mentiroso. Esse era o meu tipo físico desde adolescente, viu? Aumentava tudo, aumentava tudo, aumentava tudo, escondia tudo que era defeitos meus e só mostrava o lado bonito, o lado que todos queriam ver, porque eu queria ser aceito. Olha só, errado. Não fui eu. Fui um personagem durante muito tempo. Aprendi que isto é errado, então exagerar as suas qualidades e esconder os seus defeitos vai levar você a um momento em que você vai perceber que quem eu sou. Eu não sabia mais quem eu era, porque de tantos personagens que eu tinha vivido, eu não sabia qual daqueles personagens, persona quer dizer máscara, qual daquelas máscaras era de fato a minha face. Aí eu comecei a iniciação. Então, este só tem uma coisa boa. Se você não tem uma meta, se você quer viver isolado como um eremita, ele diz não. O ser humano é um animal político, como dizia Aristóteles. Nós fomos feitos para viver em sociedade. E ele quer ser amado, quer ser aceito, e para ser socialmente aceito, ele faz tudo. As mentiras, os exageros e esconde as verdades. Mas ele considera o ser social como sendo fundamental. E isso impede ele de ser um autista, de ser um introvertido excessivo, porque às vezes é bom a pessoa ficar só. Esse é estudioso, mas não procura um objetivo nos estudos. Ele quer conhecer, 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 até atingir a sabedoria. Também sofri um pouco desse mal. O conhecimento só faz sentido se ele for transformado em sabedoria. Então, conhecer muito para quê? Salomão diz: morre o sábio do mesmo jeito que o tolo. E Confúcio disse: não há ninguém tão sábio que não possa aprender alguma coisa com um tolo. Então, só o conhecimento buscado em si mesmo não faz sentido, e às vezes, como o papel que a Gildo Ribeiro fez, um garçom que sabia de tudo em cada mesa que ele chegava, os clientes perguntavam a ele, ele sabia tudo, mas era garçom de um restaurante porque ele não soube usar os conhecimentos dele para ter uma vida condizente com o manancial de conhecimentos que ele tinha. Não foi sábio. Sofri um pouco por isso e ainda sofro. Junto com aquele outro temperamento, né, eu comecei tarde, já estava estragado. Finalmente, esse tipo odiento, que não tem afeto por ninguém, respeito por ninguém, ele se submete aos superiores, mas ele é um verdadeiro capacho para os inferiores, mas tem uma força de vontade fora do comum. Quando ele diz, eu vou chegar lá, tenho uma grande admiração pelo meu filho, porque ele faz um projeto de vida de 5 em 5 anos. Pai, daqui a 5 anos eu serei isso, terei isso, e nos 5 anos delimitados ele conseguiu atingir aquela meta. Eu falei, meu filho, se eu tivesse essa capacidade, hoje eu seria um homem rico. E ele vive uma vida, graças a Deus, bastante abastada. Mas eu jamais me lembrei de fazer isto. Então, uma vontade enorme, mas se essa vontade não for aplicada a um objetivo claro, perseguido, desejado e feito o esforço suficiente para chegar a ele, essa vontade não vai adiantar nada. Eu vou descarregar nos outros as minhas frustrações. Então,
O que devemos fazer? Isto. Esta figura simples, um círculo dividido ao meio, razão em cima, emoção embaixo, e as virtudes dos 4 temperamentos, eliminados os seus defeitos, a começar pela vontade, que é a rainha das faculdades mentais e constituirá o assunto da nossa próxima aula. Então, aqui está, em uma hora fechadinha. Voltamos ao começo e nosso curso de alquimia, então, vai fazer com que você possa ser o que você quer ser. É esse o trabalho do alquimista. Eu sou o que eu desejo ser. Bem ouvido, deem o seu like. Espero que não tenham achado que eu repeti muita coisa aqui, mas eu precisei fazer essa resenha. Deem o seu like e inscrevam-se no canal. E até o próximo, se Deus quiser.